Eu vou ler o Evangelho e eu já compartilho com vocês. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Algum dizia: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outro dizia: Elias. Outro dizia: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodíades tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Felipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou. Agradou a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E lhe jurei dizer: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que eu vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me dê agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não podia recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão e trouxe a cabeça em um prato e deu à moça, e ela a entregou à sua mãe. Ao saber disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então veja bem, o Evangelho ele vem falar de João Batista, onde João Batista ele é um homem santo, um homem de Deus, queria converter Herodíades, a mulher de Herodes. Então João ele acusava o pecado para poder converter eles dois, mas Herodes gostava de ouvir, mas ficava embaraçado por causa de Herodíades. Então Herodíades, por sua vez, ficava com raiva. Por quê? Porque tocava na ferida dela. Por isso que nós temos que ter cuidado, gente. Por quê? Porque quando a gente é cristão, quando a gente é católico, quando a gente se diz assim, seguidor de Jesus Cristo, é esse risco que a gente tem que correr. Por quê? Porque você, além de você não vai ter que pecar,
Você ainda vai ter que acusar aquelas pessoas que caem no pecado. O acusar não é dizer assim, você não é isso, é converter, falar para você ser convertido. Ser convertido, ser convertida. Só que o que aconteceu aí? Herodíades ficou com raiva de João e ela queria matá-lo. Queria matá-lo. Só que não tinha oportunidade, porque Herodes tinha medo daquele povo que seguia João, sabia que João era um profeta. Então, gente, o que é que João Batista está falando nessa leitura no Evangelho para eu e você? Que nós, seguidores de Jesus Cristo, nós, digamos assim, toca na ferida das pessoas. É por isso que é preso, chicoteado, morto, por causa disso. Porque veja bem, eu vou dar um exemplo onde a sociedade hoje está apoiando. Só que quem não apoia é denunciado. Vamos supor, uma mulher e duas mulheres casa. Pecado mortal. A gente que é católico não pode. Homem com homem casa. Pecado mortal. Isso não pode. Então, quando você e eu falar isso para essas pessoas que vivem assim, hoje as pessoas vão te denunciar. Se ter oportunidade, tem esse que é capaz de te matar. Por quê? Porque você tocou na ferida dele ou na ferida dela. Porque essa pessoa estava precisando de convenção, só que não entende. E aí o que acontece? Se você ou eu falar isso, é denunciado e denunciada. Só que você e eu não pode correr o risco de prender a verdade do Evangelho, custe o que custar. Custe o que custar, a gente tem que falar a verdade. Quando nós diz assim, que nós é seguidor de Cristo, nós tenta seguir Cristo, você e eu não podem viver unidos. Então, quando você vê pessoas que vivem unidas, não é casado no matrimônio, a gente tem que ir lá falar. Você não pode. Você tem que casar no matrimônio. Então, quando você fala isso, quando eu falo isso, a gente bola na ferida dessas pessoas que vivem assim. Só que ela, desde se converter, não é muito mais fácil te apredejar. Falar que você quer ser santo, falar que você quer ser melhor do que fulano ciclano, e você é um pecador também, e que você é isso que é aquilo. Não, gente. Eu estou aqui pregando o evangelho para vocês. Isso não significa que eu não peco, que eu não erro. Não, isso não significa isso. Pelo contrário, eu sou igual a vocês, peco e erro. Só que tem pecado que dá para a gente evitar, vamos digamos assim. Qual é o pecado? Você, por exemplo, eu, homem com homem, não pode. Você que é mulher, mulher com mulher, não pode. Você que é mulher, que vai casar, você tem que casar no matrimônio. E eu que sou homem, vou casar com a mulher, tem que casar no matrimônio. Ah, mas isso é duro, né? É duro. Por isso que eu estou aqui, eu tive que casar. Porque se não for assim, não agrada a Deus. Por isso que você tem que casar. Porque você não está agradando a Deus. Você está pensando, Deus me ama, porque é claro que Deus te ama. Deus te ama tanto que está te dando vida após vida para você dar tempo de se converter, para você não morrer em pecado mortal. Porque quando você morrer, não vai ter mais chance. Não tem mais chance. A chance é agora enquanto você está vivo, enquanto você está viva. Converta agora enquanto é tempo. Quando a gente está falando sobre esses pecados, gravíssimos pecados mortais, a gente está dando alerta para vocês, um conselho para vocês. Não é que a gente seja melhor do que vocês. Não, a gente está vendo nossos pecados. Só que a gente tem que confessar. Tem que se confessar.
Não é fácil